Olá, tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Braga, e para quem já me conhece, eu sou o Braga do mesmo jeito, não muda nada, fica tudo igual. E essa aqui é a coluna do Braga, que deveria ser semanal, acabou virando quinzenal e acabou virando coisa nenhuma mais, porque nunca mais eu gravei, né? A vida se tornou uma correria bem grande e a gente, por mais esforço que faça, muitas vezes não consegue dar conta das tarefas, e algumas coisas a gente acaba deixando para trás. Aí são coisas que têm importância, mas que às vezes a gente precisa, né, enfim, fazer outras coisas que têm que ter uma importância muito maior. Bom, a coluna de hoje eu vou falar um pouco sobre as leituras que eu estou fazendo. Eu sempre, assim, eu costumo dizer que eu sou um cara muito intenso, né? Então eu sempre faço muitas coisas e faço coisas com a máxima intensidade possível que eu consigo. Isso às vezes gera umas situações um pouco estressantes, né? A gente fica um pouco esgotado e aí tem que parar um pouquinho. Como esse final de ano eu resolvi tirar umas férias aí, uns 15 dias, e talvez eu volte na semana que vem. Essa coisa de férias aí pra mim é um negócio que eu não sei muito bem o que é, não sei o que significa. Dessa vez eu não viajei, dessa vez eu tô sem moto, não posso sair pra lado nenhum, né? Eu não viajo de carro, pelo menos eu não sou muito de viajar de carro, e não, enfim, sem dinheiro também a gente não viaja para lado nenhum, né? Com carro, sem carro, com moto, sem moto, não adianta, não vai viajar mesmo e acabou, né? O que eu vou falar hoje? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre as leituras que eu faço. Então eu estou lendo 5 livros ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora, como dizia aquela música antiga do Titãs. Então, falando um pouquinho de cada um. Opa! Esse aqui é um livro chamado O Príncipe. O Príncipe é um livro de Maquiavel. Maquiavel, aí você fala assim, poxa, Maquiavel é uma coisa do mal, né? É um sujeito que ensinava a fazer o mal e tal. Não, eu quero que você entenda o seguinte, uma coisa é fazer o mal, outra coisa é falar sobre isso enfim, escrever um livro que na verdade nada tem a ver com o mal, com fazer o mal, com ensinar a fazer o mal, não tem nada a ver. Eu vou sugerir para que você, antes de, de ler esse livro, antes de fazer qualquer comentário, que você pegue na internet ou em qualquer outro lugar que você conseguir, uma descrição, uma análise, né, desse livro aqui, para que você consiga saber quem é esse tal de Maquiavel e por que ele escreveu esse livro. Será que ele escreveu outros livros? Né? Por que ele escreveu esse livro? Uma coisa muito importante a gente dizer é o seguinte: quando o carteiro chega lá na sua casa, que ele te traz uma cobrança, você comprou ali na Casa Bahia, por um acaso você atrasou, né, o pagamento, ou não atrasou, mas aconteceu algum problema lá e eles enviaram uma cobrança, e seja uma cobrança devida ou indevida, né, tanto faz, aí o carteiro chega lá e fala, olha, eu tenho aqui essa carta para você. Você olha e fala, puxa, uma carta, mas deixa eu ver. Aí você vai ver, é uma carta de cobrança. O que você faz? Você pega e bate no carteiro? Você xinga o carteiro, humilha ele, briga com ele, porque ele te trouxe já se viu trazer uma carta, você é do mal, você é um sei lá o que, e você bate no carteiro? Não. Né? Então Maquiavel, entenda uma coisa, muito importante isso, Maquiavel não é o sujeito que ensina a fazer o mal ou esse tipo de coisa, ele é o carteiro. Então não bata no carteiro, pega o livro e leia. Ele fala de estratégias, isso é o que todos nós precisamos. Você vê que o mundo político, por exemplo, as pessoas às vezes criticam um político porque ele fez assim ou deixou de fazer daquele jeito. Por quê? Porque às vezes ele fez esse... Deixa eu voltar, ligar esse negócio aqui porque ele desligou. Mas enfim, o que ele faz é analisar, o que ele faz é ensinar, seja o político, seja qualquer um de nós, a fazer análise, criar estratégias, né? E aí para criar estratégia você precisa ter um conhecimento, e naturalmente para ter um conhecimento, né, estamos falando de história, e história ele fala de Alexandre o Grande, né? Quer dizer, é uma história que vai lá longe mesmo, né? Então é muito importante ler, pelo menos ter uma noção de quem foi, por exemplo, o Alexandre o Grande, de mais um monte de nomes aqui que ele fala. Claro que você não precisa estudar tudo isso aqui, porque você precisaria de um tempo bastante razoável, né? Se você já tem esse conhecimento, ótimo, melhor ainda. Se não tem, procura pelo menos dar uma lida um pouquinho da biografia de cada um dos personagens, de alguns desses personagens pelo menos. Para você ter uma ideia da antiguidade desse livro aqui, este aqui, né, é comentado por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte não é necessariamente um sujeito contemporâneo, né? Espera aí que desligou aqui de novo. Vamos lá, liga aí. Acabou entrando uma senha lá, mas enfim. E Napoleão Bonaparte, que não é um sujeito contemporâneo, comentou esse livro. Então você vê que dessa época aqui,
Eu não lembro agora o ano que foi escrito, mas dessa época aqui, até hoje esse livro ainda é atual, ainda é contemporâneo. Contemporâneo, o que é contemporâneo mesmo, né? Mas enfim, ele ainda é atual, então você vê que tem alguma coisa muito importante. Leia O Príncipe, de Maquiavel. Aí você vai descobrir se ele escreveu outros livros ou não. Outro livro importante é esse aqui, se chama A Nuvem. Este livro me foi emprestado por uma guriazinha que é uma aluninha minha. E ela me falou dessa história e depois ela me emprestou o livro e eu fiquei fascinado, né? E aí eu peguei, tô lendo ele e tal, já estamos na etapa final. E o que fala esse livro aqui? Fala sobre vazamento nuclear, né? Energia nuclear. Pessoal, na Alemanha, em 1986, né? Que houve uma fuga de energia na usina de Chernobyl. Chernobyl não é na Alemanha, é na Rússia, né? É longe dali. Mais longe quer dizer o quê quando a gente fala de Europa? Né? A Europa é um negócio pequeno, não é tão grande assim como o Brasil. A gente está acostumado com o Brasil, tanto que uma vez eu falei que morava no Rio de Janeiro e o pessoal lá na Inglaterra perguntou se eu morava no Rio. Né? Eu falei, não, eu moro perto do Rio, mas não é lá, né? E eles falaram perto quanto, né? Eu falei, eu levo 6 horas para chegar lá, são 600 quilômetros, né? Eu falei, meu, que isso, 600 quilômetros? Como assim, que loucura? Eu falei, 6 horas que eu levo para chegar lá de moto, né? Aí eles ficaram assim fascinados, né? Mas eu falei, puxa, a Europa é pequenininha, né? Então eles têm essa relação diferente de distância pra gente, né? 2.000 quilômetros, por exemplo, dá daqui no Uruguai. Eu já fui no Uruguai de moto, então, só que 2.000 quilômetros você não chega nem na Bahia, né? Quer dizer, para o sul você atravessa para outro país, para o norte você não chega nem na metade do país. Quer dizer, o que é 600 quilômetros então? Né? Não é uma distância muito grande, principalmente para quem já acostumou a viajar a distâncias muito grandes assim, né? Então esse livro fala sobre isso, a dor, a tragédia, o desespero do pessoal quando perceberam que houve nessa fuga de energia, um problema muito grave que teve lá em Chernobyl, né, explosão, e vazou uma quantidade muito grande de energia atômica no ar, e aí essas pessoas que não estavam muito perto, mas a nuvem radioativa veio na direção deles e eles trataram de fugir. Então conta o drama das pessoas fugindo para onde? Fugindo para algum lugar seguro. O que é um lugar seguro quando vê uma nuvem gigantesca? E está indo para onde exatamente mesmo? E qual que é o tamanho dessa nuvem? E como que você consegue se esconder de uma nuvem radioativa? Então, conta como foi o trânsito, as bagunças, o desespero das pessoas, os acidentes que ocorreram, né, as brigas com as pessoas, as mortes, né, pessoas que se perderam, crianças, né, animais, casas abandonadas, um monte de, assim, uma coisa assustadora. Se isso acontecesse aqui em Campinas, né, como que a gente reagiria? Você iria para onde? Diante de uma nuvem gigantesca que você simplesmente não vê, você não sente, você não tem cheiro, não tem nada. É o ar, simplesmente. Aí as pessoas, né, criam essa tormenta e você sabe que é grave, mas e aí? O que faz? O outro livro é esse aqui, ele se chama A Personalidade na Palma da Mão. Esse livro de Wildes Gonçalves da Silva, conheci o autor, inclusive ele anotou aqui para mim. Olha só, me fez uma dedicatória, isso é maravilhoso, eu gostei muito. O que é isso, a personalidade na palma da mão? É quirognose comportamental. Aí você pode falar assim, Mauro Braga, peraí, você fala que é cristão, né? E aí você está lendo aí livro de espírita, de macumba, de sei lá, de cigano. Bom, primeiro que macumba é um ensinamento que tem uma profundidade maravilhosa, que eu não tenho ainda. Ainda quer dizer ainda, tá? E macumba se refere a um instrumento musical, a gente usa isso genericamente para se referir a religiões de matriz africana, né? Até onde eu saiba, elas não foram criadas na África, elas foram criadas aqui no Brasil, mas por pessoas que eram africanas de verdade, foram trazidas de lá com seus costumes e tudo mais, assim como a capoeira e tal, né? E tem um ensinamento maravilhoso aquilo ali, por mais que você seja preconceituoso, mas aí é que está a questão. Desmanche esses preconceitos, desmistifique, tira a névoa do misticismo de cima e você vai perceber que conhecimento é só isso, conhecimento. E se eu não tenho conhecimento, qualquer um me passa para trás. Assim como a gente vê aqui no Brasil os políticos enganando
toda a população, né? Na TV a gente vê as pessoas enganando toda a população. Por quê? Porque não tem conhecimento. Então, se você tem um conhecimento bíblico, que daqui a pouco eu vou mostrar, existe um profeta antigo, que eu não vou lembrar o nome agora, que disse assim: o meu povo perece por falta de... Lembra? E o Cristo bíblico também fala assim: conhecereis a verdade. Então, peraí, começa por conhecereis. Conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não chega à verdade. A verdade é como fazer as coisas, né? O método, aquilo que tem que ser feito e a maneira de fazer, visando um objetivo muito claro. Agora, se você não tem nem conhecimento, então você não consegue chegar até a verdade. E as pessoas falam: eu sou perfeito, perfeito nos olhos de Deus. Peraí, calma, relaxa. Vamos com calma. Primeiro o conhecimento. Então, isso aqui. Não, bom, os espíritas usam, os ciganos usam, enfim, um monte de gente usa, mas isso aqui é conhecimento. É igual saber escrever. Você sabe escrever? E você é dessa religião, daquela ou daquela outra? Tanto faz, né? Todas as religiões escrevem. Tem escritores, tem, enfim, pessoas que leem, que têm as coisas. Então é conhecimento, né? A palma da mão. O que diz a palma da mão? O que eu posso aprender sobre mim mesmo e sobre outras pessoas com relação a isso aqui? E enfatizando, isso nada tem a ver com religião. Então é como saber ler. Em tempos muito idos, as pessoas diziam que ler também era uma forma, enfim, assim, religiosa e tal, né? Que estava errada, portanto. Uma outra coisa que eu já li na história aí, que assim, é uma coisa bem absurda, mas aconteceu, é usar talheres, garfo, faca e colher, né, para comer, para se alimentar. Na Alemanha, inclusive, tinha um certo pastor lá, que eu não vou mais me lembrar o nome, que ele disse que se Deus quisesse que nós usássemos talheres para comer, né, ele teria nos dado garfos e facas no lugar das mãos. Você fala: puxa, que legal, né? Isso, alguém hoje em dia pensa assim? Então, transforme as impressões. Transforme as impressões. Modifique essa coisa dos preconceitos. O conhecimento que você tem é dado por quem? Pela maioria das pessoas. Todo mundo fala que isso, aquilo. Então você, opa, peraí. Isso aqui né? As pessoas costumam jogar tudo isso numa vala comum e jogar toda a maldição em cima daquilo. Então, peraí, transforma as impressões. Peraí, por que todos estão falando assim? Por que não falam de outro jeito? O que eu posso aprender com isso? Né? Então, as lições. Outro livro que eu estou lendo, vou falar dele. Bom, só falei de 5, mas são uns 500 livros. Se chama O Corpo Fala. O Corpo Fala, eu estou lendo PDF, né, no computador, então não dá para mostrar. Então, O Corpo Fala é justamente para nos ajudar a perceber a linguagem não verbal, né, aquela linguagem que a gente transmite com os nossos gestos, com a nossa fala, toda essa movimentação de mãos, esse direcionamento do olhar, a cabeça um pouquinho mais para cima, um pouco mais para baixo, se a gente olha para um lado, olha para o outro. Que significado tem isso aí? Tem algum significado? Serve para alguma coisa? Faz diferença? Ou não faz diferença alguma? Né? Então, tudo isso aí, a gente começa a ter uma percepção. Quando você começa a ter uma percepção sobre alguma coisa, você começa também a perceber que tem mais coisa a ser percebida. E aí você começa também a sair do mundo do preconceito. Tem que tomar um cuidado, porque a gente acha que sabe as coisas quando começa a aprender. Né? Então, muito cuidado com isso aí. Outro livro que eu estou lendo também em PDF se chama 50 Tons de Cinza. Né? Muitas mulheres gostaram desse livro. Ele é bem interessante, né? Conta a história aí e tal, de um casal, não vou ficar dando detalhes, mas enfim, em outro momento, né? Agora é só uma pincelada geral nos livros que eu estou lendo neste momento. Que vai demorar um pouco, porque esse é um livro que tem aí, se não me engano, 500 páginas, página pra caramba. Eu não lembro se chega a 500 páginas, porque está em PDF, enfim, eu nunca me ligo muito. Mas ele é bem extenso, né? Então, mas é o tipo de literatura romântica, não serve para muita coisa não, é só curiosidade e tal, né? Mas é um livro interessante de se ler também, né? Para quem gosta de ler, é uma coisa que tem sim uma positividade bem legal ali, é uma coisa para a gente aprender também, tá? Então, outro livro que eu acho muito interessante, se você não leu, principalmente você que está me cobrando essa coisa de leitura de mão, é esse aqui, ó. Por um acaso se chama Bíblia Sagrada. Se você não leu, então faz esse favor para a gente ler esse livro aqui. Não é exatamente um livro pequeno, né? Bom, claro que isso aqui também é exagerado, porque é uma Bíblia de estudos,
assim, isso aqui é do tempo ainda que eu fazia teologia, né? Eu estudei teologia, que foi uma coisa fantástica que eu fiz, eu aprendi isso aí. Então aqui, não sei se vai dar para ver, mas tem muitas marcações, né? Muita sublinhado, eu riscava com cores diferentes, pintava, né, os quadrinhos. Deixa eu encontrar mais quadrinhos aqui com cores diferentes. Por que isso? Olha só, ele tem muitos esquemas, né, de como eram os templos e tal. Então tá aqui bastante riscado, olha só, sublinhado, né, que era justamente para eu ir marcando e eu não estou encontrando agora, mas tem bastante. Deixa eu ver aqui no Novo Testamento se tem mais. Olha, sempre tem folhas marcando certas posições, né? E aí, olha só, aqui está numa cor, em vários outros lugares está em cores diferentes. E por que isso, né? Porque é justamente os temas. Os temas a gente tinha que separar, porque fica mais fácil. Você vai falar de vários temas, por exemplo, casamento, né? Então eu estudei, olha só, eu estudei sobre casamento. Aqui já é outra cor, aqui ainda é o verde. Então aqui é azul. Aqui sublinhado, né? Tem muitas anotações, isso sem falar das anotações que eu fiz em papel, né? Eu vou mostrar para você aqui. Isso aqui é outra coisa. Essas anotações aqui, olha só, eu não tinha organizado ainda, mas é só para terminar falando da Bíblia. Então você vai fazer anotações, fazer muitas anotações. Então você pega por temas, né? E aí você vai encontrando as semelhanças. Aí você pega todos os livros da Bíblia, tem semelhanças em muitos aspectos, tá? E aí você consegue voltar naquilo que você leu em outros livros, em outros capítulos, tal. E às vezes até com outro assunto mesmo, mas tem uma semelhança. Então você consegue montar uma argumentação utilizando vários capítulos e livros da Bíblia, e assim você consegue montar a sua pregação, né? A sua aula. A pregação daquilo que o pastor faz ali na frente, lá no púlpito, o padre e tal, nada mais é do que uma aula, é só isso. Igreja nada mais é do que uma escola. Então a gente precisa se desapegar dessa coisa de que igreja salva, igreja isso, igreja aquilo. Mas, tudo bem, ajuda muito, né? A ideia é essa, é ajudar as pessoas a serem mais humanas, a deixarem de ser animalescas para serem humanas, né? É Pinóquio tentando se tornar um menino de verdade. Em outro momento eu vou falar também sobre essa história do Pinóquio e zumbi. Eu quero que você transforme as impressões. Você vai ver que a gente vive de preconceitos, a gente vive por preconceito e para preconceitos. Então, um dos motivos, uma das coisas que eu fiz, por exemplo, foi parar de assistir TV. Por quê? Porque a TV nos contamina, ela nos faz mal. Então, só para você ter uma ideia, olha só isso aqui. Isso aqui são anotações que eu faço dos livros que eu leio. Então, cada livro, bom, isso aqui não é de um livro só, né? Mas cada livro eu praticamente escrevo outro livro. Por que isso? Porque eu preciso lembrar disso aqui, eu preciso analisar isso aqui, eu preciso entender. Então, essas leituras demoram, né? Claro que tem livros que são meramente de passatempo e tal, mas é literatura, eu preciso disso. Então, quando você tem um conteúdo de leitura e você anota mesmo, você estuda mesmo essa coisa aqui e procura ver opiniões de alguns autores, né, de outras pessoas, de críticos, né, de pessoas que já leram o livro e tal, você começa a ter o quê? Ideias. Essas ideias vão surgindo depois dos momentos que você precisa, e elas surgem com uma facilidade, com uma velocidade, um negócio impressionante, e você começa a solucionar alguns problemas, ou pelo menos você começa a ter a percepção da solução, né? Ainda que não seja a solução propriamente dito, mas você começa a ter uma percepção disso aí. E isso é muito bom, porque nos preenche, e aí na hora que você abre a boca, que está conversando com as pessoas, sempre a gente vai brincar, vai falar abobrinha, né? Eu uso muita ironia, eu até procuro tomar muito cuidado com as coisas que eu escrevo, porque eu uso muita ironia, e quem está lendo do outro lado não tem essa coisa da inflexão da voz, da risadinha que a gente dá, né, toda essa gesticulação. Então a pessoa acha que a gente está brigando, que está ofendendo o outro. Não ofendendo, porque eu não falo termos agressivos, né? Mas eu tenho esse meu jeito um tanto quanto tanto quanto sargentão, né? E quando a pessoa está lendo, ela sempre traz para si a ideia de que o outro está brigando com ela, está dando bronca, né?
em outro momento também eu vou falar sobre isso, porque é um tema muito específico, mas assim, não é nada disso. A outra pessoa está só comentando, só que a gente não percebe, é uma linguagem muito fria, a linguagem escrita, né? Então, a gente não percebe as inflexões, o rosto da pessoa e tudo isso aí. E quando a gente ouve a voz da pessoa falando aquilo que está escrito, a gente fala, pô, peraí, então não foi isso que ele disse, né? Não foi isso que ele escreveu, o que ele está dizendo agora é diferente. Não é diferente, é exatamente aquilo ali. Só que a gente percebe de uma maneira diferente daquilo que foi escrito. E aí é que eu digo, transforme as impressões. Para conseguir isso, pegue um livro e vai escrevendo. Né? Se achou uma coisa interessante, às vezes anota no livro e anota no papel. Anota no livro e anota no papel. E quando você vê, você vai ter um calhamaço. É que eu jogo muita coisa fora. Né? Eu fico lendo isso aqui depois, mas eu jogo muita coisa fora. Agora, de qualquer forma, finalizando aqui a questão, né? Tem ainda outro livro, que acho que vai ser interessante também comentar, que está aqui ao alcance da mão, que é Alice's Adventures in Wonderland. Bom, esse aqui está em inglês, completamente em inglês, né? Mas esse aqui é o famoso Alice no País das Maravilhas, Wonderland, Alice no País das Maravilhas, que é um livrinho, olha só, tem 30 e... não, tem 50, bom, ele completa aqui, incluindo algumas outras coisas que não fazem parte da história, tem 56 páginas, olha o tamanho das páginas, é um livretinho, né? E é muito interessante, é muito bacana. Isso traz muita instrução também, porque conforme você assim, você faz uma interpretação dessa história, você vê o conteúdo que isso aí tem. Então é por isso que eu falo, quando você vai abrir a boca na conversa com as pessoas, você começa a exalar, né, esses conteúdos. As pessoas olham e ficam assim meio que perdidas, né? Isso é bom e é ruim, né? Porque as pessoas ficam meio que perdidas, né? Porque como é que vai conversar com uma pessoa que tem esse tipo de conteúdo? A gente fica meio perdido. Eu, por exemplo, não assisto TV, então você vê que eu quase não converso com as pessoas, né? Eu falo muito, mas assim, nem sempre é possível entender o que, né? Tem esse probleminha aí. Mas faz parte, faz parte. Então, basicamente é isso. A nossa fala de hoje é essa, e depois eu vou falar especificamente deste livro aqui, que é o WhatsApp, eu acho, o WhatsApp chegando, desse livro aqui, que é A Personalidade na Palma da Mão, que é um negócio que eu estou estudando e é fantástico, é muito bom, a gente entende muito daquilo que a gente é, muito daquilo que as pessoas são. E você consegue também lidar melhor com as pessoas. Como que eu vou me comunicar com as pessoas que têm tal e tal traço de personalidade? Então é isso. Um abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Braga, e para quem já me conhece, meu nome é Braga do mesmo jeito, e é assim que funciona. Até mais então, até a próxima.